transparência na gestão pública. Essa é uma maneira de combater a corrupção. A transparência nos gastos públicos induz o gestor a agir com responsabilidade e permite o cidadão a checar se os recursos estão sendo devidamente aplicados. Quem vai falar sobre esse assunto é o auditor de contas Ed Souza Santana. Seja bem-vindo, auditor. Obrigado, André. É um prazer estar aqui. Que bom. Agora, me fala sobre o princípio da transparência. O que diz esse princípio? Bom, o princípio da transparência ele é um princípio até mais amplo do que o princípio da publicidade, né? O princípio da transparência tem previsão em diversos dispositivos da nossa Constituição de 1988. Eu chamo a atenção em especial ao que está previsto no artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição, que estabelece que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações que sejam do seu interesse particular, do interesse coletivo ou geral, que deverão ser respondidas pelos órgãos públicos no prazo previsto na lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas apenas aquelas informações que possam comprometer a segurança do Estado e da sociedade. Esse é o dispositivo da nossa Constituição que garante o amplo acesso às informações por parte da sociedade. Informações essas que são, claro, do interesse de todos, porque dizem respeito à aplicação dos recursos públicos, né, que são, naturalmente, de toda a sociedade. Agora, a transparência, quando a gestão ela é transparente, impacta diretamente no resultado, né, dessa gestão? Certamente, André. Quanto mais transparente for a gestão pública, mais fácil será para a sociedade fazer o acompanhamento do que está sendo feito com os recursos que são de todos. Naturalmente, essa vigilância da sociedade tende a levar a melhores resultados na aplicação dos recursos públicos, ou uma melhor gestão dos recursos em benefício da sociedade. Uhum. Hoje muito se fala em transparência, muito se exige, né? A sociedade exige transparência na aplicação dos recursos públicos. Eu quero saber onde o meu gestor está aplicando determinado recurso, determinada verba. Mas, afinal de contas, como é que a gente pode, de fato, saber isso? Os portais são, de fato, o melhor caminho para esse acesso à informação? Correto. Há um conjunto de informações que precisam ser publicadas pelos diversos órgãos públicos, independentemente de solicitação ou de requerimento por parte da sociedade. São aquelas informações que os órgãos estão obrigados a publicar, essencialmente aquelas informações que se referem à arrecadação das receitas e à realização das despesas públicas, né? É o mínimo que precisa ser disponibilizado para que a sociedade possa inicialmente, então, exercer qualquer tipo de vigilância sobre a gestão desses recursos. Além disso, os cidadãos têm o direito de requerer outras informações, quaisquer informações que sejam do interesse do cidadão. Então, os órgãos precisam responder no prazo de 20 dias, prorrogáveis no máximo por mais 10 dias, a essas solicitações de acesso à informação. Por exemplo, o cidadão pode ir lá no portal da transparência de um determinado órgão, de uma determinada prefeitura ou de uma determinada secretaria do Estado, por exemplo, e verificar quanto foi gasto de combustível em um determinado mês. De posse dessa informação, o cidadão poderá requerer outras informações para que ele possa avaliar se essa despesa com combustível é razoável ou não é. Ele pode, por exemplo, solicitar a relação de todos os veículos que servem a este determinado órgão, a essa determinada secretaria, que foram utilizados neste mês, para poder então confrontar a despesa de combustível com os veículos que servem, que tipo de deslocamento foi feito, enfim, qualquer informação que se refira à gestão pública que deve ser respondida no prazo da lei para viabilizar o exercício do controle social. Nós vamos adentrar esse assunto em breve, mas antes eu queria que você fizesse, na verdade, um retrospecto, né, da evolução da transparência na história do nosso país. Ou seja, antes, eu imagino o cidadão ele pouco sabia do que era feito com o recurso público, né?
Como é que começou a ser ter essa publicidade? Como é que começou essa transparência? Como é que foi esse passo a passo? Bom, na verdade, na administração pública brasileira, ao longo de séculos e décadas, se consolidou o entendimento de que as informações públicas deveriam ser resguardadas por sigilo, né? Que a regra seria o sigilo, a divulgação seria a exceção, a transparência seria uma exceção. Ao longo dos anos e das décadas, se consolidou essa cultura do sigilo na administração pública. As lutas pela redemocratização do país ajudaram nessa discussão sobre um novo modelo de administração pública. Então, na própria Constituição de 88, se conseguiu incluir uma série de dispositivos que visam justamente a modificar essa visão, né, que não mais é aceitável, né, em uma democracia moderna. Então, eu cito, por exemplo, as lutas que levaram à previsão na Constituição da instituição dos conselhos, especialmente os conselhos de saúde, são os que têm um maior espaço no texto constitucional, né, para viabilizar o exercício do controle social. Ali já se conseguiu um avanço. Esse dispositivo que eu mencionei, que é o inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que prevê, né, consagra esse princípio da transparência, que todos têm direito a acessar as informações dos órgãos públicos, né? A partir daí, levamos realmente ainda uma quantidade considerável de tempo para regulamentar esse dispositivo constitucional, né? Vejamos que a Constituição foi promulgada em 88 e só agora, em 2011, conseguimos editar a Lei 12.527 de 2011, que ficou conhecida como Lei de Acesso à Informação, que regulamenta esse dispositivo constitucional para dizer, inclusive, os prazos em que essas solicitações precisam ser respondidas pelos órgãos públicos, como é o procedimento de recurso, que sanções, né, os servidores estarão sujeitos, né, em caso de descumprimento desses pedidos de acesso à informação, enfim. Um marco importante também nessa evolução do nosso marco histórico e legal foi a própria criação do Portal da Transparência no âmbito do governo federal em 2004. Né? Naquele momento se obrigava os órgãos federais, os diversos ministérios, órgãos que integravam a administração indireta federal, a publicar essas informações relativas à execução das receitas e despesas e outras informações de interesse público também precisariam ser publicados no Portal da Transparência. Em 2009, tivemos uma modificação na Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi feita pela Lei Complementar 131, que passou a exigir, aí sim, para todos os entes, né, em âmbito municipal, estadual e federal, e no âmbito de todos os poderes, a obrigação de publicar as informações de receita e despesa em tempo real, quer dizer, todos os pagamentos que eu realizo hoje, no máximo amanhã eu preciso divulgar na internet, informando, né, qual foi o número do documento do pagamento, qual é o credor, qual foi o valor a que se refere. Isso tudo na internet, né, precisa estar sendo publicado. Então, essas exigências que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe em 2009 representaram também um avanço muito significativo, mas ainda há, com a Lei de Acesso à Informação, né, em 2011, com um período de vacatio legis de 180 dias, que passou a viger em 2012, com a edição desta nova lei, a gente passou a ter ainda um arcabouço legal mais amplo. Não só as informações de receita e despesa precisam ser publicadas, é necessário que os órgãos criem um canal chamado de Serviço de Informações ao Cidadão para receber os pedidos de informação dos cidadãos e precisam respondê-los no prazo de 20 dias prorrogáveis por mais 10. Então, a gente passa a ter um acesso ainda maior às informações de interesse da sociedade. Perfeito. Auditor, em relação às informações que os portais devem conter, né? Basicamente, que tipo de informação eu, como cidadão, que vou lá, acesso o portal, eu vou ter acesso? O que é que tem lá dentro? Isso. A Lei de Responsabilidade Fiscal ela exigia apenas receitas e despesas, né? Há outras exigências também pontuais em outras, né, legislações, como, por exemplo,
as exigências de publicação dos editais, né, relativos às contratações públicas, que a Lei 8666 em 93, né, existe. Mas aí a Lei de Acesso em 2011, vigendo em 2012, passou a organizar melhor isso. Então a Lei de Acesso à Informação, ela vai dizer lá, ó, é preciso padronizar, é necessário que minimamente seja publicada como transparência ativa, sejam publicadas as informações relativas às competências de cada órgão, né, secretaria, estrutura, enfim, os seus endereços, os seus telefones de contato. Por incrível que pareça, isso significa muito, porque muitas das vezes os setores não informavam a população quais eram seus contatos, seus telefones de contato, horários de funcionamento, quais são as atribuições, né, de cada setor dentro de um determinado órgão, enfim. Isso tudo passa a ser, com a Lei de Acesso à Informação, organizado, né, padronizado, inclusive para facilitar o entendimento por parte da sociedade. É necessário que tenha uma aba também específica na página sobre as licitações e contratos. Sim. Uma aba também específica para as informações de receita e despesa. Uma aba específica para os documentos relativos às prestações de contas, né, que envolvem obrigações de todo gestor de recursos públicos, né, inclusive com a publicidade relativa à apreciação dessas contas pelos órgãos de controle externo, no caso os tribunais de contas. E, enfim, também que se reúna nesta página como ainda uma forma de transparência ativa, né, aquilo que o órgão está obrigado a divulgar, independentemente de solicitação da sociedade. É necessário que se coloque lá as perguntas e respostas mais frequentes. Sim. Para também, né, já facilitar para o cidadão o acesso a essas dúvidas mais comuns, a essas questões mais comuns. É isso que eu ia lhe perguntar. O senhor acredita que hoje esses portais estão acessíveis? Assim, a linguagem é acessível ao cidadão comum? Ele encontra de forma fácil determinada informação ou há que se melhorar? Há que se melhorar bastante ainda, André. Na verdade, esse é um processo de aprendizado histórico, que envolve, de um lado, a necessidade da administração pública se adequar às exigências da lei e também adotar melhores práticas no sentido de tornar mais acessível as informações à sociedade, inclusive numa linguagem mais acessível, né, menos técnica. Por outro lado, o aprendizado da sociedade também é importante para que essas informações possam ser melhor compreendidas. O exercício do controle social, o exercício cotidiano, né, dessa cidadania, né, vai fazer com que a própria sociedade passe a compreender melhor informações que muitas das vezes, de fato, tem um caráter mais técnico, é mais difícil compreender, mas com o tempo eu acho que é o desafio duplo. A administração pública precisa enfrentar o desafio de tornar essas informações mais acessíveis, numa linguagem mais clara, mais simples, mais fácil. E, por outro lado, a sociedade, ao exercer também esse papel, também irá se familiarizar mais com essas informações e compreender melhor. Por falar em ser atraente ou não, ser acessível ou não, vamos ouvir as pessoas nas ruas, vamos saber se elas já acessaram o portal da transparência. Vamos lá, vamos ver. Você já acessou o portal da transparência do município ou do estado? Já, porque eu senti curiosidade para conhecer e tentei várias vezes e consegui. Não surgiu curiosidade de olhar, eu não procurei. Nunca acessei, nem conheço. Não conheço. Não conheço. Nunca teve nem curiosidade? Não. Você já acessou o portal da transparência do estado ou do município? Não. Nunca tive curiosidade, Precisou. nunca precisei. É falta de curiosidade e eu acho que alguma pessoa para dizer assim, vá lá e olhe isso ou aquilo, que você vai se interessar. Nunca ninguém chegou para mim, então eu nunca tive a oportunidade de acessá-lo. Essa falta de curiosidade, você acha que é comum? Eu acho que faz parte desse processo de amadurecimento da nossa sociedade, né? É importante que as pessoas se deem conta de que os recursos que estão sendo aplicados no âmbito da administração pública são aqueles recursos que não são os recursos que não têm dono, são aqueles recursos que são de todos, né?
essa vigilância maior, eu acho que tende a vir com o maior amadurecimento da nossa democracia. Com certeza. É o controle social que a gente tanto fala aqui no programa, ou seja, o dinheiro é meu, é seu, é nosso, né? Agora, muito se fala também na questão da transparência passiva e da ativa. Eu queria que você explicasse a diferença para a gente. Isso. São conceitos que a Lei de Acesso à Informação traz, né? A transparência ativa é o conjunto de informações que precisam ser publicados independentemente de solicitação da sociedade, daí o nome transparência ativa, né? A própria administração pública ativamente faz essa divulgação desses dados e informações, enquanto que a transparência passiva representa o canal de acesso que é representado pelo Serviço de Informações ao Cidadão, que precisa estar disponível para que a sociedade faça as suas solicitações ao poder público, que precisam ser respondidas no prazo da lei de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Né? E todas as duas, elas têm que estar no portal da transparência ou não? A ideia é que haja um portal onde as informações devam ser publicadas na forma da transparência ativa e haja lá o link para o cidadão acessar o serviço de informações ao cidadão. O serviço de informações ao cidadão, pela lei, ele precisa existir fisicamente para o cidadão, por exemplo, que não tem acesso à internet, que quer ir pessoalmente fazer sua solicitação, ele tem que ser atendido pessoalmente e tem que haver a forma eletrônica para que o cidadão possa requerer essas informações, protocolar o seu pedido de acesso à informação pela internet e receber a resposta pela internet também, poder monitorar, acompanhar. Então, há o serviço, um sistema, o ideal é que isso seja gerenciado a partir de um sistema que está disponível gratuitamente para todos os municípios, né? O sistema desenvolvido pelo governo federal, que foi colocado uma linguagem de software livre, está disponível para toda a administração pública, estadual, municipal, sem custo. Perfeito. E o papel do Tribunal de Contas, qual que é esse papel no sentido de poder difundir, né, exigir, digamos, também dos seus jurisdicionados mais transparência? Qual o papel do tribunal? Até que ponto o tribunal deve agir nesse sentido? Bom, o tribunal tem um papel fundamental, né? Tanto o papel de esclarecer a sociedade, né, para estimular a sociedade a cobrar o cumprimento da lei pelas administrações municipais, estaduais, enfim, de todos os entes. E também o papel de, naturalmente, avaliar o cumprimento da lei pelos seus jurisdicionados. O tribunal tem avançado nesta linha. Agora mesmo, na próxima semana, o tribunal vai estar realizando um evento de encerramento de mandato, de transição de mandato para os novos gestores. Está sempre incluindo esse tipo de discussão para os novos gestores também, né, das exigências que eles precisam cumprir, essa conscientização, essa orientação, né? O tribunal tem se colocado à disposição no sentido de orientar aqueles que querem acertar a se adequar à legislação e, naturalmente, a tendência é que o tribunal atue cada vez mais também no sentido de sancionar aqueles que insistem em não cumprir a lei. A lei de responsabilidade fiscal trouxe um significativo avanço com relação à transparência, mas em 2012, a LAI, a Lei de Acesso à Informação, ela trouxe uma série, um arcabouço assim, grande, imagino, né, em relação à transparência. Isso aí trouxe realmente um impacto para a sociedade, mostrou assim, olha, cidadão, você realmente deve participar, deve ter esse controle social, você deve ser um ente participativo, ou seja, teve esse impacto mesmo? Sim, sim. Há uma série de iniciativas, inclusive, por diversos órgãos aí, para tentar medir, né, os impactos da Lei de Acesso à Informação, né, em relação à, né, ampliação, de fato, da transparência na administração pública. Como referência, a gente pode citar, por exemplo, o ranking nacional realizado pelo Ministério Público Federal, na verdade, a partir de uma ação que envolveu vários outros órgãos também. Os próprios tribunais de contas participaram da criação dessa estratégia de monitoramento da transparência no Brasil inteiro, a partir da
de uma das ações da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Porque se percebe, as pesquisas, né, acadêmicas têm comprovado isso, que há uma estreita relação entre corrupção e falta de transparência. Sim. Isso no mundo inteiro. Quanto mais transparentes forem as administrações, menores tendem a ser os índices de corrupção. Então, por isso essa iniciativa de monitorar, né, a transparência pelos diversos entes, né, do país, a transparência no âmbito dos diversos entes do país. Os resultados dessa pesquisa estão publicados na internet, no mapa da transparência, né? E ali a gente vê que há uma certa melhora, sim, né, com o tempo. Da primeira avaliação que foi feita em 2015 para a segunda avaliação que foi feita em 2016, houve uma melhora em torno de 30%. Nossa. Do nível de transparência, no nível de transparência geral das administrações dos diversos entes municipais, estaduais, monitorados. Então há uma sinalização de que as coisas estão melhorando. E há uma sinalização, por um lado, por parte dos diversos órgãos de controle para cobrar o cumprimento da lei pelos entes, como há sim uma mobilização maior em diversos segmentos da sociedade para cobrar essa transparência e também para fazer o uso dessas informações, para exercer o controle social a partir do acesso a essas informações. Como é que deve funcionar esse serviço de informação ao cidadão? Como é que ele deve estar estabelecido? Todo órgão tem que ter? Como é que deve ser esse canal? A lei ela vem e define os padrões mínimos que precisam ser seguidos, né? Há a possibilidade do ente regulamentar, né, no âmbito local, algumas particularidades relativas ao funcionamento do que seria o serviço de informações ao cidadão. Mas, resumidamente, tem que ser um setor que tenha que estar funcionando, né, no horário de funcionamento do órgão, onde qualquer cidadão deve, né, se dirigir para fazer a sua solicitação de acesso à informação, que pode ser presencial ou eletrônica. Minimamente o que a lei diz é que a forma eletrônica precisa ser viabilizada. Pode até não ser disponibilizado um sistema propriamente, mas pelo menos por e-mail o cidadão tem que ter o canal para solicitar e tem que haver o monitoramento do cumprimento do prazo, para que seja fornecida a resposta no prazo legal, de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Na maioria dos casos, tem se implantado o sistema conhecido como Serviço de Informação ao Cidadão Eletrônico, ou ICIC, que permite ao cidadão fazer o seu cadastramento sem maiores exigências de documentos, né? É muito simples esse cadastramento. O cidadão pode fazer lá, né, o seu pedido de acesso, vai receber um número de protocolo, vai poder inclusive acompanhar o atendimento desta solicitação por meio do sistema. Eles estão atrelados às ouvidorias dos órgãos ou não necessariamente? Na maioria dos casos, o serviço de informação ao cidadão, ele acaba sendo também gerenciado pela ouvidoria do órgão, né? É importante essa sua colocação porque as pessoas às vezes confundem e as próprias administrações municipais confundem. Eu vejo às vezes prefeitos dizerem: eu atendo todas as exigências da legislação no que tange à transparência porque eu criei uma ouvidoria. Criar uma ouvidoria não representa dar cumprimento à lei. Uhum. Claro que criar uma ouvidoria é importante, é um canal importante de relacionamento com a sociedade. Então, criar uma ouvidoria é uma boa prática, né? Mas isso por si só não garante o atendimento à lei. É necessário criar o serviço de informações ao cidadão e cumprir, monitorar e cumprir os prazos legais em relação ao atendimento, né, desses pedidos de acesso à informação. Da mesma forma, eu vejo muitas vezes prefeitos falarem: eu cumpro a lei porque eu criei o meu portal. Criar o portal da transparência é uma exigência que é até mais antiga, como a gente mencionou, já vem desde da Lei Complementar 131 em 2009, enquanto que o ICIC, né, passou a ser exigido em 2012 com a Lei de Acesso à Informação, mas isso ainda, de certa forma, passados esses 4 anos já de lei de acesso, a gente ainda vê essa confusão acontecendo, mesmo no âmbito
né, da administração municipal, alguns prefeitos, alguns secretários. É necessário que fique claro isso, olha, é necessário ter o portal da transparência, por meio do qual serão publicadas as informações para cumprir as obrigações de transparência ativa, e é necessário também ter o serviço de informações ao cidadão para viabilizar o cumprimento das obrigações de transparência passiva. Né? São duas obrigações relacionadas à transparência que precisam ser cumpridas por todos na administração pública, todos os entes de todos os poderes. E são coisas distintas, né? No ranking nacional da transparência, como é que está a colocação do Rio Grande do Norte? Como é que está o nosso estado? Bom, Rio Grande do Norte, o governo do estado está numa condição melhor, né? Eu mencionei, foram feitas 2 avaliações, os resultados estão disponíveis lá na página do Ministério Público Federal na internet, o governo do estado passou de uma nota superior a 7 para uma nota superior a 9 na última avaliação, no que tange ao atendimento das obrigações de transparência ativa e passiva, que é monitorado pela metodologia que foi criada em parceria com diversos órgãos, né, incluindo os tribunais de contas no âmbito da INCLA, que foi capitaneada pelo Ministério Público Federal, que hospeda os resultados da pesquisa. Já a capital, né, o governo municipal da capital de Natal, também está numa situação um pouco melhor, está com a nota um pouco superior a 7, né? Saiu de uma nota pouco superior a 6 para uma nota pouco superior a 7, acho que 7,2, salvo engano, no último levantamento. Já a média dos governos municipais aqui do estado do Rio Grande do Norte já apresenta um resultado muito preocupante. Né? Nós saímos de uma nota pouco superior a 4, né? Próxima de 4, pouco superior a 3, para uma nota agora de 4,68. Ou seja, uma nota de 0 a 10 no último levantamento, ainda que tenha indicado, sinalizado uma melhora, ainda o resultado é muito ruim. 4,68 de uma nota de 0 a 10, a média dos municípios em relação ao atendimento dessas exigências de transparência ativa e de transparência passiva. Com um destaque que há outras metodologias também, né, sendo aplicadas para mensurar o atendimento a essas exigências, né, da legislação no que tange à transparência. Essa metodologia aplicada ao Ministério Público Federal ela é bem ambiciosa porque avaliou todos os municípios do país. Então, ela simplesmente foi construída para se verificar se existe o serviço de informações ao cidadão, se ele está lá com o link disponível na página do órgão, na internet, e se há o conjunto também de informações em transparência ativa que precisam ser divulgadas, se estão sendo divulgadas. Há uma metodologia, por exemplo, desenvolvida pela Controladoria Geral da União, que chama Escala Brasil Transparente, que é uma metodologia que exige um aprofundamento nessa avaliação. Por isso mesmo ela se concentrou numa escala, né, amostral, uma amostra de municípios, porque não era possível fazer, com esse nível de profundidade, a avaliação de todos os municípios. Nesta, os resultados apontam para um cenário ainda pior. Se mensurou apenas a transparência passiva, mas se testou, não bastava ter o canal. Foram feitas as perguntas e foi aguardado o tempo para saber se elas estavam sendo respondidas. Auditor, nosso tempo está acabando e eu queria muito que você falasse brevemente do controle social, de ações que funcionam no nosso país. Bom, como exemplos de sucesso no exercício do controle social das políticas públicas no Brasil, eu indico o Observatório Social do Brasil, que é um conjunto, inclusive, né, de entidades que representam, né, iniciativas em todo o país para o exercício específico do controle social sobre os recursos públicos. O site do Observatório Social do Brasil é osbrasil.org.br. Há, inclusive, já uma iniciativa aqui na capital, né, no município de Natal. O pessoal do Conselho Regional de Contabilidade, junto com outras entidades, está estruturando o Observatório Social de Natal para exercer esse papel de controlar, né, as contas públicas, acompanhar as contratações, as licitações. E um outro exemplo emblemático é o exemplo da Associação dos Amigos de Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, a Amarribo.
AMARRIBO. Também há na internet uma série de informações. Eles publicaram, inclusive, um documento que chama o Combate à Corrupção nas Prefeituras do Brasil, em que eles explicam toda a trajetória do trabalho que eles realizaram lá em Ribeirão Bonito, fiscalizando a aplicação dos recursos públicos, identificando irregularidades, evitando desperdícios de recursos, corrigindo problemas na gestão pública. Que bom. É o caminho, eu acredito, para que, de fato, tenhamos uma melhor gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade, é o envolvimento mesmo dos diversos segmentos nessa luta. Obrigada, então. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você que está nos assistindo e até o próximo programa.